tarde a todos que estão aí presentes já na TV UNCM, né? Hoje, dia 10 de junho de 2026, realizamos a live da campanha de valorização da escola, UNCM em Ação. Quero agradecer aos nossos convidados, Dr. Adriano Marques, coordenador do SEDUC, do Ministério Público da Bahia, professora Alda Pepe, nossa assessora especial da UNCM Bahia, nossa coordenadora estadual da UNCM Bahia, querida Giovânia Nascimento. Estamos aguardando também nosso parceiro, colega Anderson Passos, que ainda não está no estúdio, mas a gente está aguardando, né? E para a gente iniciar nossos trabalhos de hoje, vamos escutar o hino da Bahia. Agradecer Irene Cotrim, que é do Grupo Gestor da UNCM Bahia, e também artista, né, que gravou este vídeo. Então, quero convidar neste momento nossa coordenadora estadual da UNCM Bahia, professora Giovânia Nascimento. Bem-vinda, professora Giovânia. E, na sequência, convidar também doutor Adriano e professora Alda Pepe, professora doutora Alda Pepe. Sejam todos bem-vindos. É com você, Giovânia. Olá, boa tarde, Mariana. Mariana nos anunciou em 10 de junho de 2026, viu? Já está aí projetando que a gente está nesse trabalho, mas não tem nenhum problema. A gente vai continuar lutando pela escola pública, pela educação de qualidade, 24, 25, 26. Mas é um prazer estar aqui com a professora Alda Pepe mais uma vez, nossa, né, grande mestra, tem conduzido aí esse processo formativo da UNCM Bahia. Agradecer ao doutor Adriano Marques, promotor de justiça e coordenador do SEDUC. A UNCM Bahia, doutor, tem o Ministério Público como grande parceiro das nossas atividades, principalmente através do projeto Saber Melhor. Então, a gente agradece esse seu tempo e esse seu compromisso conosco. Mas eu quero saudar também aqueles que ainda não chegaram, né? Nós convidamos a secretária Rovena, que está em uma outra agenda e disse que, se tiver condições, ela poderá entrar, e o Anderson, que vai entrar no decorrer da nossa live. A gente agradece muito, porque é muito importante esse dia de hoje, essa live, onde a gente vai tratar da campanha de valorização da escola. Vamos discutir porque da escola e não necessariamente só das escolas, e é um momento para nós muito importante, um marco
fundamental esse dia 10 de junho, em que o Estado da Bahia começa aí pelo trabalho do CISI, como já foi lançado hoje pela manhã, a campanha de valorização das escolas, num trabalho de uma semana de mobilização entre todas as instituições que fazem parte do CISI. E como a UNCME faz parte do CISI, a gente também resolveu, com a nossa diretoria, e também a partir do encontro que tivemos em Salvador, 26º encontro, apresentar um plano de trabalho de como os conselhos devem e podem se envolver num processo de valorização da escola. Então, hoje a gente vai apresentar algumas novidades que a gente pretende trabalhar, doutor Adriano, com os conselhos de educação da Bahia, dentro daquilo que é o limite do nosso trabalho de conselheiros de educação. Mas eu quero também aproveitar a oportunidade e saudar todos os colegas que já começam a entrar aí na nossa live e pedir que vocês chamem os outros, que nós gostamos que seja ao vivo, porque ao vivo vocês podem participar, interagir conosco. Nós temos aí já conselheiros de educação, nós temos profissionais da educação, gestores, membros do grupo gestor da UNCME Bahia, doutor Adriano, nossa diretoria, que também está acompanhando, e aqueles que vão assistir a nossa live depois. Nós temos feito desse canal da TV UNCME Bahia um espaço de comunicação com a sociedade, mas um espaço também de firmar compromissos, porque nossas lives elas ficam gravadas e disponíveis no canal, para que todas as pessoas que tiverem alguma dúvida, que quiserem acompanhar qual é a orientação da UNCME, podem revisitar essas nossas lives, buscar essas orientações e assim melhor proceder nos seus municípios. Então, eu chamo que hoje esse canal da TV UNCME Bahia é um canal da gestão democrática, da educação do município, porque ele serve muito bem nesse processo de interrupção. Então, eu quero agradecer a todos que estão aqui conosco, aqueles que vão chegando aí, e pedir aos colegas que comecem a convidar os demais. Então, peço a Mariana que mantenha na tela, eu pedi que nessa live de hoje, já que não é uma live só de palestras, é uma live de parceiros, que a gente permaneça juntos na tela durante todo o processo, é uma live que não vai durar muito tempo, mas porque eu quero que o tempo inteiro as pessoas vejam que nós estamos juntos nesse processo de valorização da escola, doutor Adriano, porque, afinal de contas, todo o trabalho que nós fazemos enquanto conselheiros ou enquanto gestores devem convergir para o bom funcionamento da escola, porque é na escola que a gente vê materializar o direito à educação. Estava vendo aqui ao lado, né, estou com aquela campanha do Unicef que diz fora da escola não pode, na escola sem aprender também não. Então, a gente entende que isso tem uma convergência com o que a gente espera construir nesse processo de valorização da escola. Então, Mariana, se você puder colocar meu slide, eu vou me sentir mais à vontade para fazer um direcionamento, né? A primeira coisa é dizer a todos os que não estão nos acompanhando e aqueles que nos ouvirão depois, mesmo que não seja ao vivo, de que essa live da UNCME Bahia, ela é uma atividade da UNCME dentro dessa campanha maior da Secretaria de Educação do Estado, via CISI, que é a campanha de valorização das escolas, que ocorrerá nesse período de 10 a 14 de junho. No nosso caso, nós pretendemos apresentar um plano de trabalho que não se esgota nesse período de 10 a 14 de junho, mas que deve ganhar uma capilaridade, deve ganhar uma abrangência nesse período, mas com ações e desdobramentos no âmbito dos conselhos que devem acontecer ainda durante esse ano de 2024 e também a partir de 2025. Mas a gente entende que esse nosso trabalho, ele começa agora, tendo como marco esse 10 de junho, mas é um trabalho que deve se desdobrar por todos os dias do ano, agora de 2024, e alcançando 2025. Pode passar, Mariana, por gentileza? Eu queria fazer dois destaques sobre a importância, né, dos conselhos de educação, já que é esse o nosso viés, né? A existência de conselhos de educação é uma importante conquista da sociedade que deve realmente contribuir para esse diálogo com o poder público no planejamento participativo das políticas educacionais. Nós já temos feito inúmeras lives aqui, né, professora Alda, onde a senhora mostra
o ciclo das políticas públicas, o papel dos conselhos de educação, as nossas funções específicas, o princípio da legalidade. Portanto, a gente já tem feito em outros momentos diversas abordagens, tentando destacar esse compromisso e o papel dos conselhos de educação no que diz respeito à garantia do direito à educação. Portanto, eu trago como destaque aqui que a existência dos conselhos também, ela fortalece essa garantia na transparência da gestão da educação em todas as suas ações e também na questão da aplicação dos recursos públicos. Semana passada, nós estivemos num 6º Fórum de Presidentes de Conselhos de Educação em Aracaju, doutor Adriano, reunindo o país inteiro. A Bahia teve a maior delegação, quero até agradecer aos colegas que fizeram um esforço para estar presente. E aí a gente queria chamar a atenção para a importância dos conselhos municipais de educação, mas também para os conselhos do CACS-Fundeb, para os conselhos da alimentação escolar, e, portanto, de uma ação articulada entre esses conselhos, que tem como foco essa garantia e esse zelo com relação ao direito à educação. Pode passar, Mari. Um outro destaque que eu gostaria de trazer é que os conselhos, né, como órgãos de Estado que são, e sobre isso também nós já tivemos diversos momentos de discussão, eles devem ser órgãos capazes de estabelecer esse contraponto entre as decisões da gestão e as reais demandas da sociedade, né? Concretizando assim esse papel de mediação política e pedagógica. Quando nós dizemos do papel de mediação política, é no sentido desse efetivo diálogo que os conselhos precisam manter com a gestão municipal em prol da garantia do direito à educação. E de mediação pedagógica, porque os conselhos têm, sim, uma função pedagógica, porque conosco estão as questões relacionadas aos projetos políticos pedagógicos, a questão da aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes, esse olhar, eu diria, mais específico, mais detalhado, sobre o papel da escola, né? Que é de lidar com a formação desses sujeitos, e a professora Alda falará muito bem sobre isso ainda durante essa live. Então, esse nosso papel de diálogo, de interlocução, de alguém que fala ao governo em nome da sociedade, é extremamente importante. Nós gostaríamos de destacar aqui nessa live, onde a gente pretende falar dessa campanha de valorização da escola. O conselho, ele não é um órgão técnico que deve ficar fechado na sua sede, ou se não tiver sede, apenas nas suas reuniões, mas é um conselho, é um órgão que deve manter um contato permanente, uma interlocução permanente com as escolas. Esse diálogo, ele é fundamental para que a gente possa exercer bem a nossa função. Seguindo adiante, eu gostaria agora, então, de falar do porquê necessariamente nós estamos nessa campanha, né? É que a UNCM é membro do CISI, o CISI tem 15 entidades da sociedade civil, do governo, do controle social, o próprio Ministério Público, né, doutor, faz parte do CISI, né? Profissionais da educação, entidades de segurança pública, da rede de proteção, enfim, o CISI é uma instância plural, né, intersetorial, que foi criada o ano passado, né, pelo Decreto 21.992, exatamente naquele momento em que vivíamos um tensionamento muito grande com relação à violência nas escolas, né? Aquele momento de muitos ataques, aquele momento de grandes ameaças, e foi criado esse comitê, mas é um comitê que evoluiu para um plano de trabalho em que a gente precisa pensar a escola, e essa escola que realmente precisa ser um ambiente seguro, de aprendizagem, de desenvolvimento para os estudantes, e não apenas num momento em que a violência se instala daquela maneira mais trágica e mais brutal, para a gente voltar a olhar para a escola. A gente entende que a escola é um lugar que deve ser cuidado permanentemente, acontecendo ou não aqueles casos gravíssimos que nós vivenciamos com muita ênfase nos anos de 2022 e 2023, mais especificamente, né?
Então, como membro desse Comitê Intersetorial de Segurança nas Escolas e outros espaços educacionais da Bahia, e como o CISI deliberou por uma campanha, que é essa que vai acontecer de 10 a 14, né? E hoje foi pela manhã o lançamento, a secretária Rovena fez o lançamento aí em Salvador, em diversas escolas que foram escolhidas para esse lançamento. A gente entendeu que deveria envolver os conselhos de educação nessa campanha de uma maneira mais, eu diria, enfática, de uma maneira mais efetiva, porque o conselho é um órgão que tem funções deliberativa, propositiva, fiscalizadora, mobilizadora, normativa e de controle social das políticas educacionais. Se a gente observar, todos vocês que me acompanham e aqueles que nos ouvirão posteriormente, pelas próprias funções do Conselho, uma campanha dessa natureza, ela é uma campanha que precisa envolver os conselhos, ou pelo contrário, os conselhos precisam estar efetivamente envolvidos, né? Se for na função mobilizadora, tem papel dos conselhos, na função fiscalizadora tem papel, na função propositiva. Então, o que é que nós estamos fazendo hoje aqui, doutora Adriana, professora Alda Pepe bem sabe, porque ela que nos orienta muito fortemente nessas questões. A gente está trazendo uma série de proposições que vão ajudar os conselhos a, de certa forma, atuarem numa permanente valorização da escola no âmbito de suas atribuições. Então, como guardião da legislação e do direito à educação e como órgão de Estado, não há como um conselho de educação estar fora de uma campanha dessa natureza. Pode passar adiante, Mari? Então, a gente quer aqui aproveitar a oportunidade para destacar a relevância, né, dessa campanha que foi gestada no âmbito do CISI, sob a coordenação da SEC, eu digo a campanha oficial. O que nós vamos tratar hoje à tarde é do papel da UNCM dentro dessa campanha. A gente quer trazer uma relevância nessa tarde da escola como espaço de cidadania e do cuidar e educar como princípios indissociáveis. Portanto, eu entendo que esses são os pilares sobre os quais a UNCM pretende trabalhar todas as suas ações de valorização da escola, quer dizer, um espaço de cidadania, portanto, de formação do cidadão, mas que tem que ter o cuidar e o educar como princípios indissociáveis. Então, nesse sentido, a gente precisa entender esse papel, né, da escola que nós temos, ou da escola que nós queremos, ou mais ainda, da escola que nós precisamos, e isso é pensado não apenas no âmbito do CISI ou da UNCM, mas a gente construi isso nas conferências, a gente discute isso nos fóruns de educação, nos movimentos estudantis, ou seja, em diversos espaços de participação social. E aí, na verdade, o que nós queremos mesmo é aproximar essa escola pública que nós temos hoje da escola que foi proposta por Anísio Teixeira, né? E o Anísio dizia, né, que a escola é lugar de crescer, de se desenvolver, e a professora Alda traz isso o tempo inteiro, professora Alda, quando a senhora trata do cuidar e do educar. Mas vamos seguir adiante. A gente entende que, no âmbito das responsabilidades dos conselhos, várias ações da campanha envolvem os conselhos. Dentre elas, nós trouxemos 2 blocos aqui importantes. Um deles é no nível mais amplo, de acompanhar, monitorar e avaliar o ciclo de políticas públicas, em especial o cumprimento dos planos de educação, bem como a regularidade da oferta e da qualidade da educação básica. Nós vimos aí que, mesmo pós-pandemia, a oferta continuou sendo irregular, nós temos problemas graves de descumprimento de calendário letivo. Nós estamos, doutor Adriano, muito preocupados com esse ano, que é um ano de campanha, né, eleitoral, de eleições, de que tão logo termine as eleições, também termine os calendários letivos, se fecham as escolas, né? Então, a gente tem aí uma série de questões que nos preocupam. E no segundo bloco diz respeito ao acompanhamento mesmo dos processos pedagógicos e dos resultados educacionais, né? O que é que tem acontecido nas escolas, como tem sido a aprendizagem dos estudantes, e nos chama a atenção a questão da alfabetização, né? A gente tem uma escola que voltou da pandemia do mesmo jeito, a gente não está trabalhando o que deveria, e o que a gente entendeu que deveria ser a partir dos impactos da pandemia, e, portanto,
a gente pensa que uma das nossas contribuições é que os conselhos possam estar atentos ao cumprimento da legislação educacional em face à garantia do direito à educação. Então, eu acho que isso é extremamente importante, seja do projeto pedagógico da escola, ao cumprimento do calendário letivo ou dos planos de educação, mas todo esse conjunto, né, de ações macro e micro e que vão concretizar esse direito à educação. Pode passar, Mariana? Portanto, a partir de hoje vai ser muito comum vocês acompanharem a nossa identidade visual. Quero agradecer aqui o pessoal da comunicação da UNCM, né? É uma proposta simples, mas é uma proposta que quer trazer os pontos que nós consideramos fundamentais, a questão da cidadania e do cuidar e educar, tentando mostrar que a educação faz a diferença e por isso a gente precisa valorizar a escola. Então, a gente quer ser muito, muito objetivo, doutor Adriano, né? É que sem educação a gente não consegue essa sociedade que a gente quer e, portanto, a gente precisa voltar o nosso olhar para a escola. Então, vai estar circulando a partir de hoje diversos cards, um vídeo informativo nosso, nossos pontos focais de ação e de atuação com relação à valorização da escola, porque a gente entende que a campanha deve deixar explícito que a escola precisa ser um lugar diferente dos outros lugares. Não é um lugar qualquer. A escola é um lugar de formação de pessoas e, como um lugar de formação, ela precisa ser um lugar muito bem cuidado, muito bem estruturado, e não me refiro apenas à infraestrutura física. Eu me refiro a essa dimensão que a professora Alda vai tratar do cuidar e do educar, e que eu não quero adiantar aqui nem dar spoiler, tá? Então, a campanha da Secretaria de Educação, eu acho que ela é um chamado à UNCM e um chamado a todas as instituições que fazem parte do CISI para ter esse olhar para a escola, né? Vamos seguindo adiante, Mariana, por favor. Nós temos algumas proposições que eu vou já adiantar aqui para vocês. Estamos lançando hoje com essa live, e é uma honra estar aqui com o doutor Adriano, a nossa campanha, porque nós queremos lançar, doutor Adriano, um programa de valorização da escola. A gente quer que a campanha resulte em um programa de valorização. A gente está propondo uma realização de uma reunião ampliada entre os 3 conselhos de educação, né, para discutir a valorização das escolas, que aconteça em cada município, uma reunião ampliada do CNE, do CAI, do CACS Fundeb. Estamos propondo rodas de conversa nas escolas para escutar os estudantes, escutar os professores. Não dá para falar de valorização sem escutar os sujeitos, né? Estamos propondo também reunião de articulação com o Legislativo Municipal para apresentar o nosso vídeo institucional e falar da importância da valorização da escola. Também uma reunião com os demais conselhos da rede de proteção. É muito importante o diálogo com o Conselho Tutelar, com os conselhos do direito da criança e do adolescente, Conselho de Saúde, enfim, essa rede de proteção mais ampliada, porque quanto mais a gente ampliar a roda, mais a gente vai estar protegendo a escola, e protegendo a escola, a gente vai estar protegendo os sujeitos da escola, né? E fazer uma ampla campanha de valorização da escola nas nossas redes sociais. A gente não vai propor aqui coisas mirabolantes que a gente não tenha condições de fazer, mas a gente está propondo algumas ações que já possam acontecer a partir desse ano de 2024. Vamos passar adiante, por favor, Mariana? Eu vou ser mais rápida agora. Dizer assim, essa campanha de valorização e o programa de valorização, para nós, ele já começa lá na nossa Carta de Salvador, do encontro, né, professora Alda, do 26º Encontro Estadual da UNCM. Quando a gente trata lá da criação dos sistemas, do fortalecimento dos sistemas de educação, do monitoramento dos planos, da questão do fortalecimento dos grêmios, né, dos conselhos escolares, da garantia do cumprimento da legislação educacional, foram 10 pontos que nós aprovamos na Carta de Salvador, inclusive, doutora Adriana, atenção especial ao processo de alfabetização, a questão da educação especial inclusiva. Nós estamos editando uma nota técnica de orientações para todos os conselhos de educação da Bahia, para que eles possam ter essa atenção especial à educação inclusiva.
e aqui já dizendo que a professora Alda Pepe, ela nos fez o relato da importância do evento feito pelo Ministério Público sobre educação inclusiva, e que a gente precisa ter a educação inclusiva como uma pauta fundamental de valorização da escola. Ora, como que eu vou valorizar uma escola que não é inclusiva, né? Então, a gente precisa ter a inclusão como um dos pontos fundamentais da valorização da escola. Passa adiante, Mariana. Outros 3 pontos importantes foi a questão sobre a atenção à educação de jovens e adultos. Nós estamos muito preocupados com diversas questões que, inclusive, ferem a legislação com relação à EJA de 1 hora, EJA de, sabe, apenas nomes de alunos, sem nenhum cuidado especial. Então, nós estamos pedindo essa atenção especial. Também sobre as escolas de tempo integral, que é o que está na ordem do dia, né, na política do Ministério da Educação. Nós já editamos um documento, doutor Adriano, com orientações aos conselhos sobre a questão da regulamentação, a questão do acompanhamento. Eu acho que é muito importante essa atenção. E, finalmente, um assunto que a gente está devendo quase 20 anos, né? A questão das diretrizes sobre as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, com relação às diretrizes, né, com relação à educação antirracista. E nós estamos, assim, chamando, porque, recentemente, o Conselho Estadual de Educação apresentou no nosso encontro a Resolução 97 de 2024, que, para nós, será uma grande referência. Nós tivemos aqui a semana passada, e eu gostaria que todos os conselhos que estão me ouvindo estivessem atentos, o CE em Movimento, e foi apresentado, doutor Adriano, o documento, e já, inclusive, com a contribuição da UNCNE, para que a gente possa ter essa resolução como uma grande referência, evidentemente, com as adaptações locais, já que nós temos uma diversidade muito grande nos 27 territórios da Bahia. Mas a nossa grande referência será essa. E, finalizando, eu acho que já estou terminando aqui as minhas últimas lâminas, Mariana. Eu quero trazer duas citações. Uma do professor Genuíno Bordion, professora Alda, em sua homenagem, né? Quando ele diz que a ruptura de um paradigma requer a superação da rigidez mental, do pensar que só há um modo de fazer as coisas, requer a perspectiva da alteridade, de que há diferentes percepções e visões de mundo, a abertura para a mudança, o desapego ao passado, a saída do imobilismo, da caixa burocrática. Vem a calhar, segundo Genuíno, que foi ele que colocou isso no nosso encontro, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E eu trago isso porque a gente continua se queixando das coisas e fazendo do mesmo jeito. Ou a gente toma algumas decisões, promove algumas mudanças, ou a gente utiliza a legislação para abrir a perspectiva e não exatamente para justificar todas as impossibilidades, ou a gente vai ficar ano a ano fazendo campanhas ou discutindo questões, mas não vai mudar a realidade. Então, essa é uma primeira citação. E uma segunda, eu queria trazer, que eu acho que já que chama todo mundo para a roda, Paulo Freire, né? Poder passar, Mariana? Eu acho que é bem o espírito da campanha. Eu ouso dizer, pedindo licença ao CISI e a todo mundo, de que é exatamente isso que Paulo Freire colocou aqui, né? Tudo que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão também, tudo que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é de assumir esse país democraticamente. E aí, pedindo licença ao Paulo Freire, eu digo de construir uma escola de qualidade, uma educação de qualidade em todas as escolas públicas, né? Então, eu acho que é isso, é obrigação de todos, é obrigação nossa enquanto conselheiros, e a UNCME está aqui fazendo o seu papel de juntar com outros parceiros para que a gente consiga avançar nessa perspectiva. Então, com essas palavras iniciais, eu situo qual é o objetivo da UNCME com essa live. Agradeço aqui a todos que estão nos acompanhando e pedindo a vocês que são conselheiros que, ao receberem o documento da UNCME, se ponham em movimento, né, professora Alda? Porque a gente
construiu esse documento, vai chegar, doutor Adriano. Só estávamos esperando o lançamento da live. Do mesmo jeito que a gente vai mandar para os conselhos, nós vamos mandar também o nosso documento para o Ministério Público, para a Secretaria de Educação, para a Undime, para todas as autoridades, para que elas acompanhem e também demandem dos conselhos o que a gente está orientando. É isso, muito obrigada, Mariana. Eu acho que agora nós podemos dar prosseguimento, entendo que deve ser doutor Adriano, que eu não vi entrar Anderson, então é doutor Adriano Marques, do SEDUC, do Ministério Público. Quero lhe agradecer, viu, doutor Adriano, a sua presença. Será que fui eu ou foi o doutor Adriano que travou um pouquinho? Eu acho que fui eu. Eu acho que fui eu. Isso acontece. Mas, boa tarde a todos. Giovânia, professora Alda, uma alegria enorme estar aqui presente nessa live na TV UNCME. Giovânia, você sabe da nossa estima pelo trabalho da UNCME, né? Somos parceiros em um projeto que é o Saber Melhor. E, assim, eu não acredito numa educação que seja construída apenas por pessoas, né? A educação tem que ser realmente construída por todos, inclusive as instituições. Você tocou em alguns pontos aí que eu acho muito importantes, né? Que é a atuação em rede. E não é rede só jurídica, nem da parte da educação, da gestão da educação, mas é uma rede que engloba também a saúde e a assistência social. Porque se eu tenho um aluno desassistido, em vulnerabilidade, dificilmente a educação vai surtir efeito nele. Então, nós precisamos atuar em rede e a educação inclusiva nos chama a atenção disso. Não é só o aluno com deficiência que precisa de uma atuação em rede, todos os alunos precisam, principalmente aqueles hipossuficientes, mais vulneráveis às intempéries da sociedade, às desigualdades mesmo. Então, a educação pública de qualidade impõe à gestão uma atuação conjunta com a saúde e a assistência social. E isso tem que estar como um foco do nosso trabalho, tanto dos conselhos municipais, quanto do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Undime, das gestões, né, governamentais. Isso é uma verdade, uma realidade que não podemos afastar do nosso trabalho, porque às vezes a gente pensa que uma escola com toda a estrutura, com bom transporte, com bons professores, é suficiente. Nós não temos ainda tudo isso. Em alguns lugares temos, algumas escolas temos, mas não é a regra, né? Mas mesmo quando isso se tornar regra, que é a nossa luta diária, a luta de Sísifo, que empurra a pedra para cima, mas ela volta a bolar para baixo, né? Mesmo que a gente alcance esse sonho, essa utopia, nós ainda teremos aquele aluno como um ser social, como um cidadão, que não vai poder ser cobrado em seus deveres se não lhe outorgarmos todos os direitos que lhe cabem, né? Então, nós precisamos também incluir a família, né? Sanar vulnerabilidades, trabalhar em conjunto com a saúde e a assistência social. Então, nós temos alguns projetos aqui na educação do Ministério Público e que nós estamos criando transversalidades, atuações conjuntas com outros centros de apoio aqui do Ministério Público, como a saúde, a infância, o consumidor e direitos humanos. Nós não podemos mais caminhar sozinhos na educação no Ministério Público sem os demais centros. Tanto é que no nosso evento, na próxima sexta-feira, é um evento que não é feito só pela educação, é feito pela saúde, é feito pelos direitos humanos, é pela infância, é pelo consumidor. Nós queremos dar uma atenção integral ao aluno,
uma atenção cidadã. E o seu protocolo que você apresenta aqui na live caminha muito junto com essa transversalidade que nós buscamos atualmente no Ministério Público e ficamos felizes, parece que a gente pensa da mesma forma, às vezes, né? Trazer o estudante para o centro de conversa não é a periferia, é o centro de conversa. O estudante tem que sentar na mesa com o Ministério Público, né, com a Secretaria de Estado, a Secretaria do Município. Nós temos que saber ouvir esse estudante. E será que esse estudante realmente está sabendo falar? Será que ele está realmente sendo um representante das angústias de uma coletividade? Nós precisamos encontrar essa voz, nós precisamos entender melhor essa voz, né? Então, eu, há muito tempo que trabalho com a educação, eu escuto muito pouco os estudantes. Poucas vezes eu ouvi esse estudante. E está na hora da gente parar um pouquinho para saber se a gente está no caminho certo, se os nossos anseios são os anseios do nosso foco, que é esse aluno, essa criança, esse adolescente que está na escola, né? Ouvimos bastante os professores, ouvimos bastante as famílias, mas ainda precisamos ouvir mais e sempre os estudantes. E vi aí que você toca num ponto interessantíssimo, que é a volta dos grêmios escolares. Em Cruz das Almas, quando estamos atuando na execução, nós fizemos um levantamento para saber quantas escolas tinham grêmios escolares, sejam elas públicas ou particulares. Cruz das Almas tem mais de 50 escolas, pouco mais de 50 escolas, me parece. Nenhuma delas tinha grêmio estudantil. Nenhuma. Como é que eu vou falar de gestão democrática se eu não tenho uma representação estudantil na escola? Ou se eu tenho uma representação estudantil, ela não está dentro de um protocolo democrático, né? Na escola que minha filha estudava, eles tinham uma representação estudantil, um grêmio estudantil, mas que era conduzido por um professor. Eu falei, isso não é grêmio estudantil. Ou é um grêmio estudantil moderado, porque passa por um poder moderador. E não é isso que é uma representação democrática, né? Então, assim, parabenizei a escola por ter um grêmio estudantil, mas também negativei e ficou na média, professora Alda, porque um professor não pode ser o moderador do que o estudante anseia, mesmo que seja o maior absurdo. Ou para os pais, nós temos que entender por que os absurdos surgem, né? Encontrar a origem disso. Então, tem alguns pontos desse protocolo, dessas intenções, Giovânia, que você coloca para a gente, que nós temos que nos debruçar com os estudantes, nós temos que criar soluções. E aí o Ministério Público se coloca à inteira disposição. Quero ouvir a questão da escutatória que o Rubem Alves falava. Eu quero ouvir, né? Eu quero entender, eu quero escutar, né? Então, nós temos muito o que aprender uns com os outros e precisamos ter a consciência disso. A educação que a gente quer, ela não demanda pressa, ela demanda cuidados, ela demanda carinhos, ela demanda atenções, ela demanda essa escutatória, tá? Que o Rubem Alves sempre fala, né? Então, nós talvez não consigamos ver a escola que a gente quer, a escola dos nossos sonhos, né? Mas quem sabe nossos filhos, nossos netos não consigam, né? É um plano para o futuro, não é um plano para o agora, mas a gente tem que começar a fazer já. A gente não pode perder tempo. Então, é uma fala ainda de uma pessoa jovem, né? Eu tenho 47 anos, me considero jovem, né? Mas é uma fala de quem não vê a educação com soluções imediatas, com mágicas ou milagres. A educação tem que ser realmente uma construção de várias mãos. É isso que a gente pensa aqui no Ministério Público, né? Temos alguns projetos, temos o transporte legal, Giovânia, que a gente entende que
o processo de educação começa quando o menino bota o pé naquele ônibus escolar e faz o trajeto para a escola. Ali já começa o processo educacional. Então, hoje eu tive uma reunião interessante com a UPB, nós temos um aplicativo aqui para monitorar a rota, monitorar a qualidade do ônibus escolar, saber quantos alunos são beneficiados pelo transporte escolar. E surgiu a ideia de ali, já dentro do transporte escolar, a gente verificar a frequência desse aluno e até já combater a evasão escolar nesse primeiro momento. Para combater a evasão escolar, nós estamos firmando uma parceria com a Unicef. Nós vamos, com a sua ajuda e com a da Undime, fomentar que os municípios alimentem o busca ativa escolar, que contem com o Ministério Público para que esse sistema aconteça de uma forma eficaz, eficiente, que esteja sendo alimentado corretamente, e que os municípios que ainda não aderiram, que adiram a esse sistema. Então, já começo aqui a dar um spoiler do que vai ser a nossa parceria com a Unicef. Temos o Saber Melhor, que você conhece bem demais. Estamos procurando um gerente para o seu projeto, o nosso projeto. Procurar um gerente que dê uma movimentada, trate das deficiências dos conselhos, verifique como a gente pode ajudar, para que os conselhos sejam fortes, atuantes, eficazes. Então, já falei aí de 2 projetos, o Saber Melhor, o Transporte Legal, da parceria com a Unicef. Temos o Saúde Mais Educação, que trata da qualidade da estrutura das escolas, como essas escolas estão na sua estrutura, no quadro de pessoal. Nós visitamos as escolas, fazemos quase uma inspeção participativa com outras instituições. Em Cruz das Almas, nós tivemos 100% das escolas municipais reformadas como efeito, como consequência desse projeto. Temos também esse projeto que vai ter um evento na sexta-feira aqui no Ministério Público, Educação Inclusiva e Transversalidades. O nome do projeto é Todas as Escolas São para Todos os Alunos, que trata da educação inclusiva. Nós precisamos criar um protocolo de inclusão que passe da sensibilização dos professores, a criação de equipes multidisciplinares, formação continuada dos professores em educação inclusiva e a aplicação dos instrumentos pedagógicos adequados à anamnese, PEI e avaliação devolutiva desse PEI. Então, esses são alguns projetos que o Ministério Público do Estado da Bahia tem, pensando em amarrar alguns laços, firmar uma rede consistente de segurança para que esse aluno ele possa se sentir seguro, tranquilo para aprender. Eu não posso exigir aprendizado, e aí a professora Alda pode me corrigir, eu não posso exigir aprendizagens de um aluno inseguro, vulnerável, sem as condições mínimas de se encontrar como cidadão dentro da escola. Então, nós estamos trabalhando aqui, Giovânia, nessa perspectiva. Sei que vocês da UNCM, sei que os conselheiros que me ouvem também entendem dessa forma. É a forma da gestão democrática, é a forma de uma educação inclusiva, é a forma de uma educação para todos. Então, contem com a gente nessa luta. Não desanimamos, não podemos nos desanimar, com as barreiras, com os obstáculos, com as dificuldades. A professora Alda aí é um exemplo dessa animação, está aí, sempre presente, sempre firme, com ideias novas, com perspectivas positivas, e é assim que a gente tem que caminhar. É assim que eu entendo, é assim que nós do Ministério Público vamos atuar nessa gestão. Muito obrigado pela oportunidade, Giovânia. Eu agradeço demais esse espaço. É um espaço de qualidade, não é só um espaço de quantidade. Você sabe disso, eu sei que seu público é grande, mas é um público muito qualificado, que pode fazer a transformação que a gente quer realmente acontecer.
Professora Alda, é um prazer imenso dividir a tela, dividir mesa, dividir qualquer espaço com a senhora. Me sinto muito honrado, né? Até talvez não tenha esse mérito todo, né? Mas sempre aprendo muito com a senhora, viu? Então, eu sou fico muito lisonjeado de estar aqui ao seu lado e ao lado de Giovânia. Olha, a gente agradece a doutor Adriano, muito importante ouvi-lo, né? Ouvir o Ministério Público para nós, nessa consonância, né, de propósitos, de ações, duas instituições de natureza diferente, mas que têm um foco e um ponto de convergência importante com relação à garantia de direitos, né? O projeto Saber Melhor, eu estava dizendo que a gente deve essa escrita ao Saber Melhor, do que era os conselhos, né, professora Alda, antes do Saber Melhor, e o que a gente conseguiu avançar. Eu acho que quem está acompanhando a UNCM passo a passo vai sentindo as diferenças e verificando como a gente conseguiu, por exemplo, algumas mudanças significativas. Os nossos desafios são muito grandes, os conselheiros sabem, mas, olha, quando a gente faz uma live como essa, doutor Adriano, eu estava aqui vendo, nós temos até uma colega do Amazonas nos acompanhando, viu? De Manacapuru, no Amazonas, tem gente de Minas Gerais também aí acompanhando, né? E eu estava aqui, eu gosto de fazer uma leitura inicial, professora Alda, me permita, antes de passar para a senhora, só uma primeira parte dos municípios, viu? Nós estamos aqui com Amargosa, Anguera, Araci, Caetité, Camamu, Canavieiras, Catu, Correntina, Gandu, Ibicoara, Ibipeba, Ibiratá, Ibotirama, Ilhéus, Iambu, Pirecê, Itabuna, Itaetê, Jaborandi, Jussari, Lagedão, Lamarão, Macaúbas, Mutuípe, Palmeiras, Piatã, Pindaí, Planaltino, Porto Seguro, Ribeira do Amparo, Rio Real, Santa Luz, Santo Antônio de Jesus, Santo Estevão, São José da Vitória, Tapiramutá, Teixeira de Freitas, Terra Nova, Baitaba, Una, Wagner e tantos outros que eu não pude ainda. Então, o alcance que a gente quer é que cada um dos que estão aqui seja um multiplicador também no seu município, divulgue a live, divulgue as ações, se junte nessa grande, eu diria, rede de compromissos. Na verdade, o que a gente está querendo juntar aqui é compromisso, porque as ações a gente termina fazendo, até faz junto, mas a gente tentar fazer com que a gente entenda qual é realmente o nosso compromisso e o que é que nos une. Eu acho que quem melhor pode dizer do que realmente a UNCM vai caminhar, a professora Alda P. Vou ficar aqui só escutando e o senhor nos aguarde, doutor Adriano, para ao final ver o lançamento do nosso vídeo oficial, viu? Com toda a nossa diretoria aí participando. Professora Alda, é com a senhora. Acho que o microfone está aberto. Boa tarde, está ouvindo? Sim, professora, tá bom. Então, naturalmente, minha saudação muito respeitosa à Giovânia, como coordenadora da UNCM Bahia, doutor Adriano, como representante do Ministério Público, acho que vai chegar a Rovena, não sei, que é secretária de Educação, Anderson também, que representa a Undime, deverão estar presentes. E boa tarde, agradecimentos a Mariana, que nos ajuda nessa parte técnica. E, sem dúvida, agora, aos vários conselheiros. Eu digo, a gente fala nos municípios de A a Z, porque ela chegou aí até a letra... Acho que foi isso somente, só ficou entre A e I, ainda falta mais, né? Aqui tem uma porção de... Foi até o W. Até Wagner, professora, município de Wagner. Então, é de A a Z, né? Então, meus cumprimentos aos senhores conselheiros, presidentes de conselhos, professores, técnicos, pais de alunos, que eu acredito que também estão presentes, e, sem dúvida, também outras pessoas de outros estados, como é o caso de Manacapuru, no Amazonas, também em Minas Gerais, sempre nos acompanham, e com um agradecimento, porque é um bom momento de conversa, de troca de ideias, né? E essas trocas de ideias nos levam, por exemplo, a considerar que quando nós falamos em pessoa, em gente, em ser humano, nós estamos falando em uma
questão complicada. Esse é um ser complicado, porque, ao mesmo tempo, é um ser lógico, mas também é um ser desejante. Ele vive entre o dever e o prazer. E a escola parece que ainda não se apercebeu de que ela tem também de cuidar dessa questão do bem-estar. Para a gente falar de bem-estar humano, a gente tem que falar de um complicado de coisas, mas é assim mesmo, gente é isso, gente é complicação mesmo. E quando falamos da violência, nós temos de considerar que a violência é uma resposta, é sempre uma resposta. É uma resposta de quem está assustado, de quem está com medo, de quem está se defendendo. Então, quando a gente fala violência, alguma coisa tem a ver com esse estado de incerteza, esse estado de insegurança, esse estado, naturalmente, de desconfiança. Violência, de uma certa forma, é uma resposta a essa situação. É medo sempre, né? E essa violência, ela tanto ocorre dentro da escola, porque temos a violência da e na escola, mas também temos uma quantidade, uma variedade de violência contra a escola e o que está fora. Por isso que a gente entende que o CISI, aí eu peço para Mariana colocar o primeiro slide, quando nós vamos conversar sobre valorização da escola e considerar que a educação de fato faz a diferença, nós estaremos valorizando a escola. A escola como um espaço que está atento a tudo isso. A escola é uma espécie de muitos ouvidos, muita percepção, muito tato, muito olfato, muita gustação. Então, a escola tem de ser isso. É, de fato, um lugar de múltiplas atenções ao que significa respeito ao princípio da segurança, porque segurança dá também prazer, já que as pessoas que estão lá, tanto alunos quanto professores, quanto outros quaisquer que estejam lá, são sujeitos tanto da lógica quanto do prazer, são sujeitos do desejo, são seres desejantes, desejam para se sentir bem, para se sentirem bem-estar. E a educação é essa condução. E temos de ter esse tato, essa atenção a um ser humano integral, a um ser humano com as suas exigências, com as suas características, portanto. E então a gente vai ver aqui no primeiro slide, nós estamos pensando em uma violência que ocorre contra a escola, e por isso o CISI é um Comitê Estadual Interinstitucional de Segurança nas Escolas e nos espaços educacionais. Só que a segurança nas escolas depende também de uma segurança que está fora da escola, tanto quanto de uma segurança dentro da escola. E esses espaços educacionais, a gente vai entender como todos aqueles que cumprem a sua parte no que diz respeito à formação das crianças, de jovens, de adultos que estejam ainda submetidos ao processo de aprendizagem escolar. E esse CISI tem por obrigação, e por isso ele escolheu essa obrigação, de objetivar o controle e a prevenção da violência na e contra a escola. Nós estaremos aqui falando principalmente daquilo que é interno à escola, da e na escola. E, por isso, nós estamos tentando mostrar que o primeiro passo é, de fato, tornar a escola um espaço, um ambiente acolhedor e seguro. Ele traz, ele acolhe, ele seduz para vir a ela, mas ela mantém o espaço seguro para que queiram ficar. E a gente diz, olha, porque esse é um espaço onde a gente vai aprender a permanência nessa nossa situação de seres gregários. Nós temos de viver uns com os outros e permanecermos assim, harmonicamente assim, tanto quanto se possa. É um espaço onde se aprende a conviver, isto é, a viver com o mesmo, né? Esse conviver aí, é claro, nós estamos tendo um convivência, mas a gente pode dividir aí o conviver. A gente aprende também na escola. E é um espaço onde a gente aprende o que significa ônus e também, naturalmente, o prazer do pertencimento, porque o homem é um ser do pertencimento. Nós precisamos nos sentir pertencidos
e pertencentes. Então, também nós temos a necessidade de também nos sentirmos pertencendo. Então, somos seres complicados mesmo. E a UNCM, ela tem a preocupação de orientar, não é? Orientar os outros conselhos de educação para que eles possam orientar e discutir antes disso como é que a gente pode participar desse programa de valorização da escola. Não é das escolas, é da escola, da instituição escola. E a gente diz, olha, vamos começar agora em 2024, mas isso aí naturalmente vai ter desdobramento. Então, o que nós estaremos aqui não é exatamente propondo, mas fazendo um convite para que todos nós nos sintamos devidamente imbuídos desse espírito de tornar as escolas, porque estaremos falando da escola, então, portanto, alcançando tudo que significa escola, um espaço onde tudo é valorizado. E a gente diz, mas tudo é muita coisa, tanto em termos de muita gente, quanto de muita coisa para significar escola. Isto porque, Mariana, pode passar o slide, a escola, ela naturalmente espera, nesse seu tratamento específico, de conseguirmos flexibilizar os espíritos, como pediu Bourdieu, para mostrar que nós estamos vivendo um novo momento e, por isso, temos de nos adaptar a esse novo momento, porque faz parte da nossa inteligência sermos seres que são capazes de uma adaptação otimizante e inteligente. Essa é uma característica humana. Todos os demais seres são capazes de uma adaptação otimizante. Nós somos aqueles seres que, além de serem capazes de uma adaptação otimizante ao que ocorre, tanto fora quanto dentro de nós, nós somos também inteligentes para perceber a necessidade e até quanto e como nós vamos nos adaptar. Então, seres, portanto, de adaptação otimizante e consciente e consequente. Por quê? Porque nós nos adaptamos por etapas. Portanto, nós sabemos que, construindo a primeira etapa, nós podemos passar para a segunda. E então, para valorizar a escola, nós entendemos que algumas etapas devem ser consideradas. E nós estamos, portanto, propondo que em cada município se organize um comitê de valorização, um grupo que trabalhe, um grupo interinstitucional, que trabalhe pela valorização da escola. E aí a gente vai ver por que isso. Porque nós estamos, naturalmente, considerando que parte do trabalho que a Secretaria hoje está lançando, que é valorização das escolas, nós vamos tomar como marco zero desse nosso programa, que será o programa de valorização da escola. Então, partindo desse marco zero, nós damos os nossos parabéns à proposta da Secretaria de Educação, dando esse passo, mostrando que a escola precisa ser valorizada e que cabe a nós essa valorização acontecer. Vejam que nessa interpretação que foi feita aí graficamente, nós colocamos uma escola em movimento, são crianças em movimento. O adulto não está aí. Não, o adulto não está aí, porque, de fato, a gente vai entender a escola muito mais de pertencimento da criança, dos jovens, do que mesmo nós. Nós estamos lá a serviço de trabalhando por. Veja que isso é bem interessante, é um espaço que nós estaremos criando, um espaço verde, um espaço promissor, um espaço que significa bastante esperançar, onde as crianças estarão livremente em movimento. A escola deve ser isso aí, e eu, então, dou o meu abraço e agradeço a Cindy, que me parece foi a autora dessa forma de considerar o espaço da criança, esse espaço verdejante, esse espaço de esperança, ao tempo em que também é um espaço livre de absoluto movimento, que a gente sabe que é uma necessidade da criança e do jovem. Pode passar, por favor, Mariana. E vamos ver o seguinte, a escola é uma palavra.
é um substantivo coletivo, complexo. E aí a gente diz, olha, porque nele estão vários elementos. Porque nós estaremos falando, quando falamos em escola, nós estamos falando em vários espaços, ou espaços vários. Também estamos falando em equipamentos e materiais diversos. Como estamos falando também de pessoas, pessoas de diversas categorias, de diversas idades, de diversas responsabilidades, portanto, vivendo e desempenhando diversos papéis. Várias personas são vestidas por essas pessoas que estão lá na escola, e tanto eles estão fora como dentro, porque estão fazendo uma gestão maior, mas alguns outros estão dentro da escola, mas tudo isso é o complexo escola. Estamos falando dos professores, dos escolares, gestores, profissionais não docentes, auxiliares e profissionais de apoio, famílias e, naturalmente, a vizinhança da escola. Aliás, quem lembrou bem sobre isso foi a nossa cantora aí, foi quem cantou a canção da entrada da nossa live. Então, nós estamos agradecendo especialmente porque ela cantou e porque ela lembrou que a vizinhança da escola também deve ser considerada e convidada para esse momento de valorização da escola. E continua as crianças ali como espaço livre e de esperança. Pode ir adiante. E aí nós vamos ver que também, nesse espaço, a gente tem que levar em consideração as relações, tanto as relações interpessoais, como também as relações dessas pessoas com os espaços vários que estão lá na escola, que estão constituindo a escola, os equipamentos e os materiais e suas regras, procedimentos, tanto gerais quanto específicos. Escola é tudo isso, e mais ainda, escola é currículo, são os procedimentos, são as rotinas, são as regras das várias disciplinas. Tudo isso, portanto, é a escola. Veja que, portanto, é um substantivo bastante coletivo e bastante complexo. Isto porque, quando a gente vai pensar em valorização da escola, nós estamos, portanto, de pensar em um processo que deve ser planejado por todo esse grupo, né? Por todos. Por quê? Porque vamos ter por objetivo, primeiro, a promoção de bem-estar. Tanto que hoje, Giovânia já falou, educar e cuidar, eles são ações absolutamente inseparáveis. As diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica diz que toda vez que a gente falar em educar, tem de pensar no cuidar que acompanha e que faz parte do educar. Então, quando estamos falando desse cuidar, e o doutor Adriano chegou a citar vários, olha, a questão da assistência social, sim. No que diz respeito à vida social, sim. No que diz respeito ao bem-estar da criança, que não é exatamente somente da aprendizagem, porque tem um desenvolvimento. Então, ele diz, olha, é um ser que precisa tanto de aprender, quanto também de se desenvolver. Por isso, ele precisa de ter educação e cuidado ao mesmo tempo. Nós estamos, portanto, promovendo o bem-estar. Desse bem-estar faz parte a necessidade absoluta da segurança. Se é uma necessidade do adulto a segurança, da criança, muito mais. Você pode multiplicar por muito. A criança é, de fato, um ser sedento de segurança, por uma questão instintiva. É porque ele é ainda imaturo, ele ainda não é autobastante. Ele não é autobastante nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista intelectual. Ele ainda é um ser em formação. Então, ele precisa de se sentir em segurança. E é uma segurança biopsicossocial, é uma segurança múltipla. E também a gente tem de considerar que lá, para essa segurança, é preciso que a gente tenha o cuidado com a garantia de êxito do aprender e do desenvolver-se. Porque mesmo quando a criança não sabe ainda perceber como expressar isso, ela está lá e sente que ela está tanto aprendendo quanto se desenvolvendo. E ela precisa ter segurança para que isso aconteça. Ela precisa estar em mãos sensíveis que, de fato, percebam que, ao mesmo tempo, nós temos a obrigação de promover essa segurança, que é a segurança de eu estou absolutamente aqui sem ter de cuidar de mim mesma,
Por quê? Porque os demais estão cuidando. A escola cuida de mim. A escola é um ninho, a escola é um útero. A escola, portanto, deve dar o provimento de segurança e de bem-estar. Isso só se obtém educando e cuidando. Por isso que a gente diz, olha, educar e cuidar são, de fato, indissociáveis. Pode ir adiante, Mariana. E a gente vai ver que também, para isso, a gente precisa de tudo isso para garantir a finalidade da escola. A finalidade da escola é formar pessoas, pessoas para o exercício da democracia, capacitando-as para o exercício pleno da cidadania. Não é pouca coisa. De fato, a gente tem de pensar que não é a matemática, é a biologia, é a ciência da terra, qualquer parte da escola, ou qualquer coisa que diga respeito ao ensinar, estará dizendo a formação, o objetivo é formar uma pessoa para o exercício da democracia e o exercício naturalmente pleno da cidadania. Assim, a escola deve ser um lugar social, lá estamos em grupo, né, de vivência coletiva, com sujeitos outros, vários, com pessoas diversas. Então, é ali que a gente começa a ver que o mundo é mais complexo do que só a família, porque vamos viver com pessoas, com sujeitos vários de pessoas diversas. Deve ser um lugar seguro, confiável, um lugar de pertencimento e de aprendizagens e trocas afetivas e cognitivas. É lá que a gente aprende todos os conteúdos e possibilidades que nos capacitam as habilidades e competências afetivas e cognitivas. Repare que eu coloquei o afetiva antes do cognitiva. Na educação infantil, as aprendizagens afetivas, elas antecedem as cognitivas, ou melhor, elas vão tão juntas que difícil é separar. No resto da educação básica também assim deve ser. Afetivas e cognitivas são os conteúdos afetivos e cognitivos que nos capacitam para as habilidades necessárias à convivência com os outros e à convivência com os vários ambientes e as exigências dessas outras pessoas e desses outros ambientes, numa linha de tempo que é a vida inteira. Pode ir adiante? E aí a gente vai vendo que para a construção de saberes é o que nós estamos lá na escola. Para quê? Para construir saberes. Saberes, o quê? Saber aprender, por exemplo, aprender a aprender, aprender do outro, aprender com o outro, aprender do meio, aprender com o meio, e aprender das condições e das ocorrências, e com as condições e com as ocorrências. Então, olha, nós aprendemos muito com a ocorrência, com aquele fenômeno que foi da pandemia. Quanto aprendemos, tanto das condições que nos foram impostas, quanto das ocorrências. Por exemplo, nós aprendemos que vivemos muito mais das possibilidades e probabilidades do que de certezas. Nós não temos e devemos nos acostumar a isso. Nós vivemos de possibilidades e probabilidades, portanto, devemos nos aperfeiçoar em perceber possibilidades e de verificar as probabilidades que essas possibilidades possam ter. Também é um lugar de saber ser, aprender a saber ser. Saber ser consigo mesmo, saber ser com o outro e com os ambientes que são mutáveis. São vários os ambientes. Começa mesmo no ambiente da casa, depois vem para o ambiente da escola e aí vai se multiplicando. Saber fazer com o outro, não é? Com o que se aprende naturalmente, e aquilo que a gente vai aprendendo vai aplicando, isso aqui deve ser. E aplicando para poder aprender que aprendendo a fazer, se faz a partir do que se aprende. E aprender com o outro, porque estamos coletivamente nos lançando no grande desafio que é fazer as aprendizagens. E, naturalmente, isso nós temos de fazer como pessoas que são, ao mesmo tempo, sujeitos afetivos e sujeitos inteligentes, sujeitos das certezas, mas também das possibilidades e probabilidades, sujeitos que gostam e sujeitos que são capazes também de exigir. Então, a gente deve aprender e saber viver e a saber conviver. E a gente diz, olha, saber viver consigo mesmo, saber viver com o outro e com os ambientes, e saber conviver com tudo isso. É um lugar de estimulação do desenvolvimento, tanto físico quanto fisiológico, cortical, sem dúvida,
significativamente cortical, intelectual, porque cortical e intelectual não podem se separar, moral. E aí a gente vê que muito que vai como problema para o doutor Adriano, no MP, e para os seus colegas, é porque nós ainda não estamos preocupados e ocupados da construção moral do sujeito. Eu não estou referindo à moral cívica como para uma espécie de diminuição do que significa moral. Moral são aquelas regras de convivência com o outro. Para que a gente se torne, de fato, homem, homo sapiens, nós precisamos conviver, porque somos gregários. Mas para conviver inteligentemente, nós precisamos nos desenvolver moralmente, para que a gente possa viver socialmente e possa ter um lugar histórico e construir um lugar histórico respeitável. É por isso que tudo isso é junto e cabe à escola. Nesse espaço que é o espaço de movimento livre das crianças, nesse espaço de esperanças, que elas tenham essa possibilidade de desenvolvimento físico, fisiológico, cortical, intelectual, mas também e significativamente moral, social e histórico. Por isso nós somos diferentes, somos uma espécie diferente das demais. Nós somos inteligentes. Pode passar, Mariana? E temos de construir como base, sem dúvida, saberes, valores e princípios que permitem às pessoas, todas elas, serem sensíveis, éticas, consequentes, cooperativas, solidárias, generosas, honestas, e aí as reticências é para vocês colocarem tudo mais que pode ser considerado como característica humana desejável. E eu concluo aqui essa primeira parte, mostrando que esse grupinho de crianças aqui livres no espaço de esperança, eles de fato devem ter uma escola que deve finalmente ser um lugar de aprendizagens cognitivas e afetivas, sem preponderância. Não há preponderância de cognitivo sobre afetiva, como até hoje tem acontecido. Aprendizagens cognitivas e afetivas. Lembrem que é no domínio afetivo aonde se faz a construção moral, onde acontece a construção moral. Então, cognitivas e afetivas são indissociáveis e devem ser consideradas como de mesma qualidade e em mesma necessidade de atenção. Sem preponderância, portanto, e com a certeza de que o Homo sapiens é um ser inteligente, sensível e carente de trocas afetivas, porque são necessárias ao seu bem-estar. Quando a escola alcançar esse patamar, não tenham dúvida que nós vamos ter uma escola onde a violência vai acontecer como um fenômeno natural humano, mas de menor de efetividade e de significado tão menor que não vai ser absolutamente assunto para uma live ou para N lives, muito menos para um programa, muito menos para um comitê, como o Comitê de Segurança nas Escolas, que envolveu a polícia, envolveu a todos os tipos, as polícias civil, militar, bombeiros, todas as categorias que dizem respeito à segurança pública, Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, e também os espaços de educação. Quando nós alcançarmos essa escola que tenha e se entenda com essa finalidade, com essas características e esses produtos, nós não precisamos mais de ter, naturalmente, esse tipo de comitê. Vamos ter outro tipo de comitê, mas não exatamente esse. O que nós temos em seguida é de mostrar que podemos começar hoje, e eu fiquei também responsabilizada de mostrar como é que esse programa pode acontecer dando o primeiro passo. E o primeiro passo, Mariana pode passar, o primeiro passo são as primeiras ações. Ações que se seguem ao que foi hoje lançado pela Secretaria de Educação. Repito, o lançamento do trabalho da Secretaria de Educação é o nosso marco zero. Para a gente ir adiante, nós precisamos, portanto, de continuar
como uma programação. E a programação começa por ouvir todos da escola sobre esse assunto. Professores, escolares, profissionais não docentes, auxiliares e profissionais de apoio, gestores, famílias e vizinhos da escola. Avaliando o que temos e já temos em mãos e planejando o que deve ser. Claro, o que temos ainda não é suficiente, mas temos alguma coisa, então vamos ampliar, vamos aprimorar. Então, vamos verificar e planejar o que deve ser obtido, mudado, alcançado, aprimorado, a partir do que já temos, indicando como, quando e quem deve começar a operar e como deve operar naturalmente. Então, começaríamos por aí. E eu acho que nós vamos ter um bom produto em fazendo essa primeira avaliação. É o que temos. Em seguida, nós vamos passar a letra B. Pode passar, Mariana? E a letra B diz respeito, né? Sim, e ainda da letra A, avaliando o que não temos, né? E planejando como deve ser e como devemos operar para alcançar a curto e médio prazos os resultados almejados. Depois a gente vai avaliar o que temos e mais outras coisas que não temos e precisamos obter, precisamos alcançar a curto e médio prazos, tanto nas relações interpessoais, com os espaços, com as regras e com as rotinas, como também nos currículos, nos procedimentos, nas regras e rotinas de cada disciplina, e também na gestão. Tudo isso aqui, vamos ver o que nós temos, o que não temos, o que temos, nós vamos aprimorar, e o que nós não temos, nós vamos buscar. Nós vamos planejar a busca para esses alcances. Passa adiante, por favor. E nós vamos, como segundo ponto, como segundo objetivo, entender que o plano de ação que nós conseguirmos organizar deve se iniciar pelas providências, contatos e distribuição de tarefas entre as várias pessoas, entre os vários partícipes desse esforço, objetivando a implementação do programa de valorização da escola. Tudo isso querendo dizer que nós precisamos mudar o patamar da qualidade, mudar o patamar da aceitação, mudar o patamar daquilo que a gente considera como sendo o desejável, ampliando a qualidade da estrutura e do funcionamento e também a quantidade e qualidade dos equipamentos, dos materiais e dos recursos humanos. Entendendo, para essa proposta, que os conselhos municipais de educação, como órgãos de Estado, eles têm um importante papel no processo tanto de organização, quanto de estimulação, quanto de implementação e de acompanhamento desse programa de valorização, como de vários outros programas da escola. Então, por isso, nós nos lançamos a fazer essa proposta, que é uma proposta que vai alongar um pouco mais e vai naturalmente responsabilizar um pouco mais as escolas no seu processo de autovalorização. Em termos gerais, é isso, mantendo sempre aquele compromisso de que a escola seja o que essa figurinha aqui do lado direito, na base, aqui do lado direito, seja um lugar de esperança e de livre e franco movimento, tanto de crianças como de jovens. É nesse espaço que eles fazem a sua formação como seres livres, mas também partícipes do grande plano de ser humano. Muito obrigada e espero que nós tenhamos sucesso nisso. A palavra agora com... Opa, professora Alda. Gente, que maravilha, viu, professora Alda? A gente agradece muito. Eu estava observando, né? Estava observando como o doutor Adriano, o que a professora Alda diz, converge, dialoga, conversa com o que o senhor falou, né? E eu lembro que desde a nossa primeira reunião com o doutor Adriano, ele disse, não pensemos em grandes coisas, nem em tudo de uma vez só. Vamos pensar em dar um passo de cada vez para a gente ir vendo os resultados, do que vai acontecendo. Então, quando a gente hoje vem aqui, a gente
não tinha dúvida de que a gente teria que colocar qual é o nosso, sobre quais princípios a gente quer trabalhar uma campanha de valorização da escola. O princípio do cuidar e do educar. Então, qualquer coisa que eu pense na escola sobre as pessoas, o espaço, os processos, eu tenho que pensar na perspectiva do cuidar e educar, não é isso, professor Aldo? Então, disso a gente quer que as pessoas que nos ouvem tenham essa clareza, né? E dessa escola como lugar de formar pessoas, né? Como disse a professora Alda, é para a democracia e para o seu pleno exercício da cidadania. Então, isso diz respeito, inclusive, à função social da escola. Então, doutor Adriano, e eu quero dizer que eu estou muito grata pela sua presença, principalmente por conta do saber melhor. Eu acho que do que a gente está lançando aqui hoje, talvez um braço dessas atividades a gente possa colocar no saber melhor naquilo que converge entre o que o Ministério Público está tendo como prioridade e o que a UNCM também coloca como prioridade. Por exemplo, a questão do funcionamento dos conselhos, isso já está pactuado entre nós, que é uma das ações prioritárias, porque quanto mais a gente trabalhar pelo fortalecimento dos conselhos, nós teremos conselhos em condições de atuar, por exemplo, pela valorização dessa escola. Mas, ao mesmo tempo, não é só o conselho enquanto instituição, né? Eu acho que é potencializar também essa nossa rede, ampliar essa roda de conversa, porque também a gente não pode acreditar que os conselhos resolverão o problema da educação. É por isso, exatamente por isso, que quando a professora Alda coloca essas duas ações como importantes para 2024, e eu quero aqui apenas reforçar como coordenadora, em nome da diretoria, que é exatamente o que a professora Alda falou. A gente está propondo que a gente precisa ouvir mais a escola, ouvir os sujeitos da escola e do entorno da escola. A UNCM está mandando um documento de orientações, doutor, junto com com esse protocolo de ações voltado para a campanha de valorização da escola, que ela já integra o que nós estamos chamando hoje de um programa de valorização da escola. Não vai ser só as nossas ações, outras ações podem se articular. Eu percebi, inclusive, no chat, que muita gente falou da inclusão. Então, essa, com certeza, é uma pauta que está sendo compreendida pelas pessoas, como também uma pauta de valorização da escola e dos sujeitos da escola. Mas, ao mesmo tempo, eu quero chamar a atenção para uma segunda ação dessa nossa proposta, que é que seja construído um plano de ação, que não existe um modelo único, um modelo pronto, porque cada município tem uma rede de relações, tem uma problemática diferente, tem avanços diferentes, inclusive no diálogo. Mas se nós tivermos protocolos construídos em cada município com esse foco, doutor Adriano, que comece pela escuta, nós já vamos estar dando um bom passo. Evidentemente que a gente quer, daqui até o final do ano, acompanhar o que a gente conseguiu construir, pelo menos de plano de ação, o que veio das escutas que foram acontecendo. Nós vamos propor um instrumento de escuta, que cada um, eu sei que os municípios aí são muito criativos e tem, mas a UNCM, ela entende que precisa também orientar muito fortemente os municípios para que as coisas possam acontecer. Então, a gente vai encaminhar para vocês, eu estou dizendo aqui para os que nos ouvem, a semana de 10 a 14 para nós é a semana onde a gente deve encaminhar até 14 todos esses documentos que a UNCM está se comprometendo aqui, tá? Porque a gente quer que as pessoas comecem a fazer esse trabalho nos municípios. Agora é acompanhar a mobilização na rede social, é começar a pensar sobre isso. A nossa primeira sugestão foi a criação de um comitê de valorização da escola. Eu faço questão aqui de dizer que foi uma sugestão da professora Alda Pepe, porque quando você fala de um comitê de valorização, dentro desse comitê, você pode colocar toda essa rede, pode colocar os conselhos,
E esse comitê é um espaço mesmo de diálogo, é um espaço de construção coletiva de perspectivas de valorização da escola em cada município. Não existe um projeto único. Se eu quiser um projeto de valorização das escolas para Ilhéus, professora Alda Pepe, hoje eu estava aqui com o pessoal de Ilhéus discutindo formação de gestores, é diferente de Salvador, que tem outros enfrentamentos, é diferente de uma cidade bem pequena como Jussari, né, que nós temos aqui a presidente do conselho acompanhando. Cada um desses municípios, e vocês sabem disso, que nos acompanham, tem desafios diferentes, mas tem um objetivo comum. Vamos todo mundo valorizar a escola, é isso que a gente quer dizer aqui. E como é que a gente vai valorizar a escola? A gente vai ter que discutir isso localmente. O que é que está precisando de mais urgente para que a gente possa valorizar a escola? Nem é só espaço físico, nem é só formação de professores, mas é algo que precisa ser construído aí com esse olhar amplo que a professora Alda colocou. Professora Alda, eu digo sempre assim, a senhora não faz slide de palestra. Para quem quiser acompanhar o que a senhora apresenta já um plano de trabalho. Qualquer pessoa que queira olhar esses seus slides, são 12 apenas, já pode encontrar aí um embrião de um plano de trabalho, porque a senhora sinaliza o que realmente importa, né? Então, eu quero muito agradecer, né, essas suas colocações, dizer que para nós oficialmente está lançado o programa de valorização, evidentemente sempre inacabado, tá certo? É como uma proposta para não deixar a campanha em apenas um dia, uma semana ou uma atividade. Quando a gente trabalha com a noção de programa, a gente está trabalhando, doutor Adriano, também a noção de processo, né? A gente sabe que a campanha ela é importante, ela é fundamental. Inclusive, foi a campanha do CISI que nos colocou aqui nessa mesa para discutir uma campanha de valorização trazida pela UNCM, né? Então, a campanha ela já tem esse efeito, né, de nos colocar na mesma sinergia. Mas a gente precisa construir ações pactuadas, num sentido bem mais amplo e processual. A gente também acredita, como o senhor está dizendo, não haverá uma solução mágica, mas se a gente der alguns passos, a gente vai mudando. Aqui e ali, de repente, a gente vai dizer a escola ela está muito mais próxima do que a gente deseja do que estava antes. Eu acho que esse é um bom sinal. Quero aqui justificar a ausência do professor Anderson, ele estava tentando entrar até agora, que nós já estamos indo para o momento final. Ele está numa consulta médica e estava entre ser chamado para entrar e entrar aqui na live, e, portanto, ele não conseguirá entrar, por isso que ele... Mas vamos ter a segunda live, então ele vai entrar na segunda live, e também a secretária de Educação, por uma questão de agenda, que a gente até entende. Quando nós marcamos para o dia de hoje, já sabíamos que, inclusive, até para outras instituições do CISI seria mais complicado. Mas nós queríamos marcar, doutor Adriano, o dia 10, como um dia em que a UNCM diz a Bahia, a gente se compromete com a valorização da escola, nessa medida e dos termos que estão propostos nessa live, no que foi apresentado pela professora Alda P. Aí eu quero, para os que nos acompanham ainda, né, o doutor Adriano, não sei se vocês viram aí, Fernanda perguntou sobre a questão da inclusão, ele disse que na portaria modelo de instauração do projeto há previsão de ofício aos conselhos, portanto, já é o doutor Adriano aí, né, doutor Adriano, respondendo, o senhor até nas suas considerações finais, se quiser, vai poder falar, e também ele já dá alguma orientação para os conselhos aí, que independente de qualquer interpelação do Ministério Público, também pode atuar nessa aplicação dos instrumentos, e também nas orientações, né? Antes de ouvir as considerações finais da professora Alda e do professor, eu costumo chamar os promotores de professor, viu? Mas não tem jeito, essa convivência pela educação nos faz chamá-los assim. O doutor Adriano, aí, o promotor de justiça, eu quero passar para vocês o vídeo, viu? Nós pedimos um vídeo com os nossos colegas da diretoria da UNCM, do Conselho Fiscal, trazendo um pouco essa compreensão dessa nossa campanha de valorização da escola,
nos espaços em que eles atuam e trazendo já aí algum spoiler do que vocês vão encontrar nas redes sociais, professora Alda, dos nossos cards específicos dessa nossa campanha. Então, vou pedir a Mariana e a Cindy que nos tire da tela para passar o vídeo, depois nós retornamos, depois do vídeo. É um vídeo de 3 minutos, é breve. A escola é lugar seguro, onde se deve educar e cuidar, promovendo aprendizagens e desenvolvimento integral, garantindo assim o direito de todos à condição de cidadãos éticos, justos, consequentes e responsáveis. A escola é o lugar de interações, onde se aprende a conviver com o outro, com o ambiente e com a natureza. Na escola, cuidar e educar são indissociáveis. Neste mês de junho, nossa escola inicia hoje com o projeto sobre meio ambiente, plantas da Mata Atlântica. A escola precisa ter uma infraestrutura que garanta a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes. Escola, um lugar de cuidar e educar. É fundamental trabalharmos um currículo contextualizado que permita aprendizagens afetivas, cognitivas, psicomotoras, incluindo respeito e valorização à diversidade. Não esqueçam, podemos fazer isso a partir da educação infantil. Na escola, precisamos ter espaços acolhedores, agradáveis e bonitos de estar. E é muito importante não esquecer da saúde escolar. Estamos falando de um sujeito biopsicossocial. O conhecimento é a bússola que guia nossa jornada. Escola é lugar de diversidade e pluralidade. É preciso garantir formação e condições de trabalho para os nossos professores. A escola é um lugar de encontro, um lugar onde todos e todas aprendem. É preciso cuidar da formação continuada dos professores. Olá, eu sou a professora Dina Cardoso, membro do grupo gestor da UNCM. Hoje eu vim visitar a Escola Municipal Ângela Magalhães. Por que eu escolhi essa escola? Porque a escola é lugar de afirmação, cores, de amizade, vivências e de pertencimento. Nem sempre a estrutura da escola nos oferece as melhores condições, os melhores espaços, as tecnologias que nós gostaríamos de ter, mas o acolhimento, o envolvimento compromissado dos profissionais que atuam na escola sempre fazem a diferença. Precisamos valorizar a escola. Nela, consolidamos o nosso presente e forjamos o nosso futuro. Vamos valorizar a escola como espaço de cidadania, a escola como espaço de transformação da sociedade. Vamos todos valorizar a escola, porque a escola é lugar, sobretudo, de gente. Como diz Paulo Freire, gente que trabalha, gente que estuda, gente que aprende e gente que quer ser feliz. Vamos todos atuar nessa campanha de valorização da escola. Venham com a gente. Aí, gente, traz os outros, Mariana. Aí. Nós quisemos, né, doutora Adriana, trazer um pouquinho aí dessa pluralidade do que a gente pensa que é a escola, da valorização da escola e da escola como esse lugar de cuidar e educar esse sujeito biopsicossocial. E é com essas palavras e com essa perspectiva de que cada município aqui presente, eu quero inclusive ler a relação que eu não li anteriormente, complementando, doutor Adriano, além dos que eu já tinha lido anteriormente, 46 municípios, tem outros aqui, Antônio Cardoso, Cabaceiras do Paraguaçu,
Caém, Conde, Cruz das Almas, Guanambi, Caraípo, Piara, Itapé, Ituaçu, Manuel Vitorino, Mascote, Mata de São João, Muquem de São Francisco, Nova Itarana, Nova Soure, Piripá, Piritiba, Rui Barbosa, Santa Terezinha, São Francisco do Conde, São Gabriel, Salbara, Serrolândia, Sobradinho, Várzea Nova e Vereda foram os últimos que eu consegui pegar aqui, que eu não tinha lido ainda, e Mucuri, que acabou de colocar aí o nome que estava. Na verdade, nossa live ela tem esse alcance dos municípios, né? A gente faz questão de ler os nomes dos municípios, porque cada vez mais a gente tem tido a participação ampliada dos municípios, e eles terminam assistindo depois aqueles que aqui não puderam estar. Então, eu quero agradecer ao doutor Adriano e à professora Alda Pepe, pedindo que o doutor Adriano faça as suas considerações finais, e depois pedindo à professora Alda Pepe que encerre essa live de hoje. Bom, um abraço especial aí ao Conselho Municipal de Cruz das Almas, né, que trabalhou comigo há muito tempo e foi sempre um parceiro muito importante. Então, um abraço grande a todos. Bom, algumas perguntas surgiram aqui, Giovânia, no sentido de como os conselhos podem auxiliar nos projetos do Ministério Público. Praticamente todas as portarias de implantação dos projetos do Ministério Público já fazem referência à expedição de ofício ao Conselho Municipal. De qualquer sorte, não havendo a aplicação do projeto no município pelo promotor de justiça, né, cabe ao conselheiro marcar uma reunião com o promotor, né, questionar ele se não há interesse de aplicar algum desses projetos, transporte legal, todas as escolas são para todos os alunos, saúde mais educação, saber melhor, seja brother, né, convida o promotor a instaurar esse procedimento para a aplicação do projeto, se coloca à disposição dele para auxiliar no que for preciso, e assim, qualquer necessidade de apoio, de orientação, o SEDUC, através aqui desse coordenador que vos fala, está à inteira disposição para ajudar, auxiliar, instruir, encaminhar modelos de peça, ir até o local, ir até a comarca, né, fazer reuniões com a gestão, enfim, estamos à disposição de vocês. Né, só temos 2 projetos ainda sem gerente, mas eu espero resolver isso essa semana. Mas cada projeto desse tem um gerente que eu posso passar o contato, vocês podem tirar dúvidas, coletar material, vão ajudar muito, porque essa capilaridade que a UNCM tem, né, eu acho que só o Ministério Público mesmo e o Poder Judiciário, né, que tem, porque toda cidade tem um promotor, tem um juiz. Né, então, é importante que essas instituições que têm essa capilaridade se juntem e conversem na mesma linguagem. Então, a ideia é essa, a ideia é realmente espalhar esses projetos pelo interior do estado da Bahia. E vocês precisando de alguma ajuda, algum conselho, alguma orientação, contem aqui comigo, né, com a própria Giovânia, e a gente vai junto nessa jornada. Giovânia, mais uma vez agradecer o espaço, agradecer a oportunidade. Professora Alda, muito, muito, muito obrigado por mais uma aula. A gente sempre aprende muito mais com a senhora. Um abraço grande a todos que nos assistiram e estamos à disposição. Professora Alda, é com a senhora. Quando a gente fala em garantir o direito de todos à educação de qualidade, nós estamos convidando a todos a fazer um levantamento daquilo que consideram como a qualidade que a escola deve ter. Então, a partir daí, acho que o primeiro exercício, não foi dito, mas aí eu acrescento, o primeiro exercício é esse. Que qualidade a escola deve ter? Que qualidade a educação deve ter? Claro, quando nós fizermos esse levantamento, nós estamos fazendo um levantamento daquilo que nós consideramos como sendo o que há de melhor. Qualidade significa, de fato, a escolha do que há de melhor. E o que há de melhor, nós vimos algumas coisas aí, por exemplo,
e um ambiente escolar. Um ambiente limpo, um ambiente bonito, um ambiente, portanto, esteticamente, do ponto de vista de espaço, esteticamente bem organizado. Gostamos disso. A gente gosta do que é bom, nós gostamos também do que é belo, todas as pessoas gostam do que é bom, do que é belo. E aí, do ponto de vista um pouco mais pragmático, olha, a gente também tem como valor gostar daquilo que é útil, daquilo que a gente sente que tem uma utilidade. Se a escola marchar considerando alguns desses valores, a gente vai ver que nós vamos ter uma escola de qualidade. As pessoas precisam perceber que o que nós temos na escola é o que de melhor se pode oferecer para que um ser humano possa, de fato, fazer a sua evolução, fazer a sua construção, fazer a sua, naturalmente, o seu crescimento, tanto o crescimento somático, quanto e principalmente o que a gente disse que sejam as construções intelectuais, as construções de possibilidades para uma ação inteligente, uma ação honesta, uma ação, portanto, provida daquelas características que nós deveremos sempre ter como o que nos dá beleza em um espaço. Então, olha, às vezes a gente tem umas relações nos espaços que são relações feias. Verifique que a violência, ela gosta de coisa feia. Toda vez que a gente tem coisa feia, desagradável, é não aceitável pelos órgãos dos sentidos, porque entendam que nós vivemos, estamos atentos ao mundo, considerando os nossos 5 sentidos. São as 5 janelas para o mundo, são as 5 janelas de percepção do mundo. Então, quando a gente fala do que seja agradável de ter, como odor, como aquilo que se tem prazer em gustar, aquilo que é bom ao tato, aquilo que é bom naturalmente à vista, tem cores, tem formas agradáveis, harmônicas, naturalmente aquilo que é bom de ouvir, sem dúvida que isso é qualidade. Tudo que a gente pensar que faz bem e que é bem recebido pelos sentidos, essas são características que devem estar lá na escola. E aí a gente acrescenta porque o bicho-homem tem outra exigência. Ele tem a exigência daquilo que é seguro. O homem gosta do que é seguro. Embora, às vezes, ele também goste de se arriscar. Ele gosta de se arriscar para saber o quanto não seguro ele pode estar. Então, vejam que, de qualquer sorte, nós estamos sempre à busca também de segurança. E a escola deve estar assim, tanto bela quanto agradável de estar ali para todos os sentidos e também segura para que a gente fique lá sem cuidados, a gente se entregue ao ambiente. Então, se a gente estiver pensando numa escola que tem essas características, sem dúvida nós estaremos pensando numa certa qualidade que nos leva a ter, portanto, a disposição para as aprendizagens. A doutora Adriana falou no início a questão de o que é propício à aprendizagem. Propício à aprendizagem é tudo aquilo que, de fato, nos coloca com um sorriso de achar agradável. Nós não podemos aprender, ou melhor, algumas coisas a gente aprende com medo, mas é restritivo. A gente não aprende com raiva, a gente não aprende em sofrimento. O que a gente aprende, com o sofrimento a gente aprende algumas coisas, mas com o organismo em sofrimento, dificilmente. Então, diz, olha, sabe o que é que faz aprender? Ambiente que, de fato, onde se encontre amor em qualquer das suas formas, alegria em qualquer das suas formas. Então, quando a gente diz, olha, dos 5 sentimentos básicos, nós só podemos aprender significativamente com 2, porque os outros são tristeza, a gente não aprende bem com tristeza. Medo, a gente não aprende bem com medo. Também não aprendemos bem com raiva. Nós aprendemos bem quando temos amor e alegria. Então, é assim que deve ser. Quando se busca as qualidades da escola, temos de buscar essas qualidades, que são aquelas que todas as pessoas, de fato, desejam, porque elas são boas de sentir. Procurar qualidade no sentimento. Obrigada. Mariana?
Um momentinho, Mari. Antes de você encerrar, eu tinha pedido, quebrando aqui o protocolo, antes de você encerrar, eu tinha pedido que você encerrasse, né? Mas a secretária acabou de mandar uma mensagem dizendo que ela fez um esforço muito grande para estar aqui, mas ainda está numa agenda com os reitores e por isso não conseguiria realmente entrar aqui. Mas mandou uma saudação e um outro momento, com certeza, que a campanha só está começando hoje. Ela estará conosco num próximo momento. A assessoria mandou, ela também mandou para o meu privado, e, portanto, estou aqui justificando para todas as pessoas, mas nós estamos juntos aí, a campanha do CISO foi lançada hoje pela manhã, e o trabalho está só começando. Eu acho que essa live ela é o marco zero, como disse a professora Alda Pepe, de muitas outras coisas que a gente está se comprometendo, e olhe onde, perto do Ministério Público, viu, doutor? Essa live aí gravada para o Ministério Público acompanhar não vai ser brincadeira, não. Mas é isso, muito obrigada a todos que nos acompanham, um abraço para vocês. Obrigada a Cindy, que ajudou a construir a identidade visual. A professora Alda colocou muito bem, nós não queríamos reportar essa valorização dentro de uma sala fechada, nós queríamos realmente essa ideia de amplitude, de abertura, mas queríamos também que fosse uma coisa simples, que mostrasse gente. E gente livre, gente alegre, gente em movimento, que é assim que a gente acredita numa escola valorizada, tá? Então, obrigada a Mariana, que ajudou, o pessoal dos bastidores aí, da diretoria da UNCM, todo mundo que colocou lá, né? Se colocou na tela para dizer alguma coisa. O importante é a mensagem. A gente queria deixar uma mensagem muito nossa da diretoria da UNCM, falando de questões que a gente considera muito relevantes nessa campanha de valorização das escolas. Agora sim, passando para a Mariana fazer o encerramento oficial. Obrigada, professora Gilvânia, obrigada, doutor Adriano Marques, do SEDUC, MPBA, obrigada, professora Alda Pepe, obrigada, Cindy, pela edição do vídeo, ficou muito legal, muitos elogios, estou recebendo coisas aqui até no WhatsApp, parabenizando. Né? Então, encerramos nossa live, né, do lançamento da campanha de valorização da escola, UNCM em Ação. E aguardem, porque a partir de hoje, a UNCM está em ação na valorização das escolas. Até a próxima semana. Boa tarde a todos. Parabéns para a UNCM. Obrigada ao MP pela participação.